Alguma vez você já abandonou uma história porque sua mente parecia estar bloqueada? Olá, jovens escritores! Sejam muito bem-vindos ao Tomando Nota. Hoje nós vamos conversar sobre um demônio que atormenta todos nós jovens escritores, o bloqueio criativo. Se você, como eu, está cansado de ficar perdendo em todas essas batalhas, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai sair daqui com um pensamento totalmente diferente. Se você gosta de vídeos assim, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me diz aqui nos comentários quanto tempo você já ficou preso numa história por causa do bloqueio criativo. No meu caso, eu já fiquei presa 4 anos. Tô presa até hoje. Aquelas. Pra quem ainda não sabe o que é esse bloqueio, imagina como se uma parede de tijolos se erguesse na sua mente entre você, caro e pobre escritor, e sua motivação, e sua criatividade. É aquele momento que seus dedos ficam paralisados em cima do teclado, sua mente simplesmente congela. Você não sabe pra onde ir com a sua história, você não sabe o que fazer e começa a duvidar da qualidade daquilo que você está produzindo. Eu devo dizer que na maioria das vezes nós mesmos somos os culpados por causa desse nosso bloqueio. Isso porque nós criticamos tudo que nós estamos produzindo como super críticos literários. Nós vamos corrigir a gramática do nosso texto como se fôssemos doutores em linguística e gramática. E principalmente lemos tudo aquilo que nós acabamos de escrever como aqueles leitores mais chatos que... Porque nós lemos tudo aquilo que nós escrevemos como aquele leitor mais chato que por mais que ele goste daquilo, veja que aquilo tem qualidade, ele vai falar mal. E pior ainda, nós ficamos tão ansiosos para publicar tudo isso, para compartilhar com as pessoas que nós estamos escrevendo, que acabamos fazendo tudo nas coxas e compartilhando lá nas nossas plataformas digitais, como se não tivéssemos que planejar nada. Escolhemos assim meia dúzia de nomes, uma mocinha e um vilão e um amorzinho e tacamos lá e acabou. Esse jogo que nós ficamos fazendo com o nosso cérebro simplesmente ajuda e alimenta esse mal que é o bloqueio criativo. Gente, o que nós temos que pensar quando nós estamos falando na escrita é que se dane. Que se dane a gramática, que se dane o leitor chato, que se dane a perfeição, que se dane tudo. Vou ficar todo mundo revoltado, entendeu? Revoltadíssimos. Que se dane essa busca por uma história perfeita. Você não quer que a sua história seja perfeita, não é isso que você tem que querer pra ela. Você tem que querer que ela exista, que ela seja a sua história. Quando você fica preso e limitado a um ideal de perfeição, o seu livro não vai pra frente, porque, desculpa te dizer, mas não vai ser perfeito. Do mesmo jeito que nenhuma outra obra que nós vemos por aí no mercado, ou nas prateleiras das livrarias, ou nas plataformas digitais, também não são. Escreva, faça tudo isso como se você fosse apaixonado, como se você realmente amasse fazer tudo isso. E as coisas que nós realmente amamos, nós não tratamos com desdém ou somos duros com elas. Nós simplesmente as abraçamos e fazemos ela dar certo de um jeito ou de outro. Se você quer realmente derrotar esses demônios, você precisa se lembrar daquela frase clássica: conheça seu inimigo. E aqui eu já disse pra vocês quais são esses 3 vilões que vão impedir a gente de realizar os nossos sonhos: o medo, o perfeccionismo e a falta de planejamento. Se nós quisermos derrotar esses 3 vilões, nós temos que estar preparados. E eu vou dar aqui agora 3 dicas que vão ajudar você a blindar a sua mente para não passar mais por esse tipo de bloqueio criativo ou saber o que fazer caso esteja passando por isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar tempo ao tempo. Eu sei que você tem aí uma grande ideia que você está ansioso para compartilhar com todo mundo, mas deixe ela florescer. Planeje os acontecimentos da sua história, conecte-os com o que vai acontecer no futuro ou no passado e não faça isso como um crítico literário. Faça isso de forma saudável e de forma que fique coerente. Não faça isso buscando ser um Machado de Assis da vida. Busque encontrar a sua própria personalidade dentro da escrita. Escrever não tem que ser dor de cabeça, tem que ser outra coisa que não é dor de cabeça. Tem que ser uma coisa prazerosa, algo que você se sinta bem fazendo, ou senão isso não vai funcionar nunca. Sem planejamento, é muito mais provável que o bloqueio criativo apareça. Quando você já sabe exatamente o que vai acontecer na sua história, pode ser que você consiga driblá-lo e nem veja enquanto você estiver desenvolvendo o seu livro. A segunda coisa, e a que eu mais faço quando tenho bloqueio criativo, é falar e pensar na sua história. Você deve estar pensando agora, mas eu já falo, já penso na minha história em todo o tempo que eu estou escrevendo. Mas eu estou querendo dizer, conversar a respeito dessa história com seus amigos. Ler e assistir coisas que falem sobre o processo criativo de escrita.
Procurar imagens no Google que te lembrem seus personagens ou te lembrem sua história. Você não precisa se afastar totalmente do seu livro para superar o bloqueio criativo. Às vezes só te está faltando pensar no seu livro como uma coisa criativa. Então, quando nós conversamos com outra pessoa a respeito, quando nós lemos coisas a respeito, assistimos vídeos a respeito, nós ficamos motivados e inspirados a continuar aquilo que nós estamos escrevendo, a desenvolver as técnicas que nós aprendemos por aí e aperfeiçoar cada vez mais o nosso livro. Então não pense no seu livro como um trabalho chato, pense nele como um processo infinito de criatividade. Quando você fala sobre ele, quando você pensa sobre ele sem estar escrevendo, automaticamente você já estimula o seu cérebro a querer escrever. E logo assim, você supera esse bloqueio que você estava algum tempo atrás. Quando eu faço esse tipo de técnica, na minha cabeça já começam a brotar diálogos, como se fossem cenas de teatro, eu já consigo pensar nas vozes dos personagens e me ajuda mesmo a superar esse bloqueio que eu estava passando há algum tempo atrás. E a terceira coisa é aquilo que você faz quando você já não tem mais nenhuma alternativa. Você já pensou sobre a sua história, você já planejou essa história de A a Z, você já sabe tudo o que vai acontecer e mesmo assim, quando você senta na frente do computador, não sai nada. Você já leu, você já assistiu vídeos a respeito, você já pensou nela fora da caixinha e ainda assim você não consegue escrever. Quando isso acontece, a melhor coisa que você tem que fazer é se afastar por um tempo. Todo mundo precisa descansar a mente às vezes. Se afastar não significa que você vai abandonar aquela ideia para sempre. O melhor que você tem que fazer é olhar para dentro de si mesmo e ver o que está acontecendo de errado. Às vezes você tem algum outro problema externo que está interferindo na hora da sua escrita. Às vezes você vê muito reflexo dos outros escritores e acha que aquilo tem que ser determinante na sua vida. Então, não pense que fulano tá ali escrevendo 8 livros ou que ciclano tá ali publicando 3 livros por mês, que as histórias deles estão fazendo sucesso com milhões de visualizações e as suas só tem 15. O sucesso das outras pessoas tem que funcionar como gatilho para que você corra atrás do seu, não como uma parede que te bloqueie de continuar a escrever. Lembre-se sempre, grandes histórias não são feitas da noite pro dia. Elas passaram por planejamentos, elas passaram por revisões, por reescritas, muitas e muitas vezes. Então não pense que aquilo que está ali é o seu produto final. Aquilo pode passar ainda por muitas mudanças durante esse tempo que você fica desenvolvendo o livro. E você estabelece esse próprio tempo. Não precisa ser 1 mês, 2 meses, podem ser anos ou séculos, depende de como você vai querer desenvolver. Às vezes sua mente só precisa de um tempo de descanso. Talvez seja a hora de você trabalhar em alguma outra ideia momentaneamente, ou distrair sua cabeça com coisas que sejam fora da escrita. Mas isso não significa que você tem que abandonar essa história. Você pode retomar ela daqui 1 ano, 2 anos ou até 40 anos, se quiser. E é isso, pessoal! Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal para me ajudar, tá bom? E lembre-se sempre, não desistam do sonho de escrever. Porque a gente rala, a gente sofre, sua, mas quando chega lá na frente já tá cara certa. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!